Olá, pessoal, tudo bom? Sou a Laura, CEO e cofundadora da Neofin, e hoje a gente vai conversar aqui sobre o conceito de First Payment Default, ou FPD, tá? É um conceito super importante aí no mundo de finanças e de cobranças, e ele pode parecer técnico, né? Nome em inglês, tudo mais, mas é super importante conhecer o conceito e aí entender as suas implicações, né? Um pouco dos detalhes ali, e como tudo isso pode fazer diferença aí no universo de finanças da sua empresa, tá? Então, assim, queria começar explicando um pouco o que que é o FPD, tá? E aí, pensando aqui, né, em termos super práticos, vamos supor que você fez já uma venda para um cliente novo, que você não sabe se é fiel ou não, e você fez essa venda a prazo, né? Então, você parcelou ali em trade, de 3 a 5 vezes, e aí, quando chegou o vencimento ali daquela primeira parcela, o cliente não pagou, tá? Ele não pagou aquela primeira parcela, enfim, e aí você está fazendo algumas ações de cobrança e tudo mais, mas ele não ter pago essa primeira parcela é o FPD, né? Então, quer dizer que na primeira cobrança ali, do primeiro compromisso que você tinha com aquela empresa ou com aquela pessoa, ele não honrou aquele compromisso, tá? E aí, isso é algo que pode ser um sinal de alerta bem sério, né? Porque pode ser um indicador muito claro de que o cliente não tem boa fé, né? Não tem o compromisso ou não tem a intenção de fazer aquele pagamento, tá? E aí, uma segunda pergunta que eu queria trazer aqui é qual que é a importância do FPD e desse indicador, né? É um indicador que ele diz muita coisa, porque foi o primeiro compromisso ali que foi estipulado entre duas partes, né? Então, se esse compromisso ele não é honrado, é um alerta, né? É um alerta de que, putz, né? A gente acabou de fazer aqui chegar em um consenso, ter aqui uma negociação, e na hora de honrar o compromisso, o cliente não fez o pagamento, né? Então, isso acaba sendo muito sério, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa olhar o contexto como um todo, né? Então, se o cliente não fez o pagamento, mas ele está disposto a negociar, ele está fazendo promessas futuras de pagamento, de renegociação, aí é um cenário. Se não, aí já é outro cenário, né? E isso que é importante entender. Mas o FPD por si só é um indicador, assim, é um sinal de alerta ali, vamos entender se esse cliente realmente vai ser um cliente que eu posso confiar ou não, tá? E aí, já linkando isso com a parte de fraude, né? O FPD ele pode indicar fraude? E a resposta é sim, né? O FPD, que nem eu comentei aqui, ele já dá indícios de que aquele cliente pode não ser fiel, pode não ser um cliente que você deveria confiar. E como ele não paga já a primeira parcela, ele pode ser um indicador de fraude. Pode ser alguém que esteja ali com más intenções, fazendo isso com várias partes ali do mercado, e que acaba sendo muito complicado, né? Então, assim, o FPD ele é um indicador muito importante de conseguir medir ali no dia a dia para já ir direcionando a empresa, né? Entendendo se tem algo que está sendo feito de maneira errada aqui, para qual caminho a gente deveria ir, né? Então, ele começa a trazer alguns indicadores disso, tá? E, e aí, assim, vem a pergunta, né? Como é que a gente consegue reduzir ou até mesmo evitar o FPD, né? E aí são várias, enfim, áreas e ações em conjunto aqui, né? Não dá para a gente ter, não existe ali uma bala de prata que resolve tudo, né? São sempre pequenas ações, pequenos fluxos e processos que a gente precisa ir ajustando. E aí, isso, obviamente, começa na venda, né? Então, quando o vendedor ele faz uma venda sem fazer promessas de coisas que não existem, né? O que eles não vão conseguir cumprir, e faz uma venda bem estruturada, que quem está comprando ali entendeu direitinho, né? Acredita no que está comprando, tudo mais, é uma coisa, né? Começa ali. E aí, na hora da venda, tem também a análise de crédito. Então, é super importante entender todo o comportamento passado
daquele cliente, né? E aí, pelas fontes públicas que existem, né, de dados de protesto, de negativação, score de crédito, tudo isso, para entender, putz, faz sentido eu vender a prazo para esse cliente ou eu quero primeiro, né, que ele me dê uma prova ali de boa fé e que depois eu comece a conceder crédito para ele, né, ou pagamentos com a prazo. Então, essa é a primeira etapa, ter uma análise de crédito bem estruturada, com os critérios certinhos e que analise o cliente como um todo, né? Depois, o que é muito importante? A parte dos lembretes de pagamento, né? E aí, a gente sempre recomenda aqui os lembretes preventivos. Então, antes do vencimento, né? Para evitar que aconteça o FPD. Então, isso é super importante, porque, assim, da mesma maneira como a gente já conversou aqui, né? Mas a inadimplência tem várias causas, o FPD também pode ter sido uma simples desorganização específica daquele cliente, né? Ou falha de comunicação e tudo mais. Por isso é super importante ter esses lembretes preventivos, porque eles vão ali lembrar o cliente do compromisso que ele fez, né? E ele vai ter todas as chances possíveis ali de conseguir honrar com aquele compromisso. Depois, a gente tem toda a parte ali da régua de cobrança mesmo, monitoramento constante, né, daquele cliente. E aí, o que é muito legal aqui da parte de tecnologia, inteligência artificial, que a gente consegue detectar riscos e problemas precocemente, né? Então, entender, putz, esse cliente aqui já não pagou a primeira parcela, né? Levanta ali um alerta, olha o indicador, vamos pensar o que a gente faz com ele. Então, a gente consegue já detectar, né, isso de maneira super precoce e ir corrigindo, né? Por meio da régua de cobrança ativa, ali a gente consegue garantir que esse cliente vai, pelo menos, ter todos os indicadores de que ele deveria pagar, vai receber todas as mensagens e tudo mais. E aí, dependendo do caminho ali para como esse cliente vai se comportar, pode ir para as ações de protesto e negativação também. Então, o que a gente, né, traz bastante aqui é que tudo isso precisa ser analisado dentro de um contexto maior, porque está tudo muito conectado, né? Mas começa ali pela análise de crédito e aí depois vai para toda a régua de cobrança de maneira inteligente, tá? E aí, trazendo aqui um pouquinho da visão da Nelfin, né? A gente acredita muito que resolver esse problema da inadimplência é algo muito importante, né? Que todas as empresas deveriam estar olhando para isso. E a gente consegue ajudar aí o seu time financeiro a automatizar todo esse processo, né? Principalmente aí de régua de cobrança, de renegociações de promessas de pagamento, tudo mais, a gente consegue ajudar em todo esse processo. Então, a gente não só, né, consegue ali segmentar a régua de cobrança e criar perfis específicos, dependendo das ações de cada um dos clientes, como a gente também te traz ali um CRM para você anotar todas as promessas futuras de pagamento, ter ali o histórico de renegociação, e aí também enviar ali os lembretes da régua de cobrança preventivamente, né, para evitar o FPD. Então, deixa aqui o convite para você conhecer a Nelfin, tá? Só entrar no nosso site, que é www.nelfin.com.br, preencher nosso formulário, que aí nosso time vai entrar em contato com você e te contar mais sobre como a gente pode ajudar em tudo isso e falar mais dos conceitos aqui, chave, se você tiver interesse, tá bom? Espero você!